medicina de emergência foi reconhecida como uma especialidade médica no Brasil apenas em 2015. No entanto, alguns centros de ensino no Brasil já vêm desenvolvendo treinamentos, pesquisas e projetos pedagógicos em medicina de emergência há muito tempo. Um ótimo exemplo é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o seu Hospital Escola, o Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Para trazer um pouco da experiência desta instituição no ensino de medicina de emergência para graduação, residência médica e educação continuada, eu entrevistei neste episódio de hoje o Dr. Júlio Marchini, que é médico assistente da unidade de emergência do Hospital das Clínicas da FM-USP e coordenador da residência de medicina de emergência na mesma instituição. Eu também entrevistei o Dr. Júlio Alencar, que é médico assistente na unidade de emergência do Hospital das Clínicas e atua no ensino de estudantes de medicina e residentes na mesma instituição. Bem-vindos ao episódio de hoje do Med Academy Podcast. Olá, Júlio Alencar e Júlio Marchini, bem-vindos ao terceiro episódio do Med Academy Podcast. É um enorme prazer recebê-los aqui nesse episódio de hoje para falar de educação médica e, mais interessante ainda, sobre educação médica em medicina de emergência. Como vocês sabem, eu treinei medicina interna, fiz a residência de clínica médica aí no HC e a preceptoria de medicina de emergência aí na disciplina de emergências clínicas, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo HC, pelo Instituto Central e pela disciplina. Então é um enorme prazer para mim estar aqui hoje, depois de 6 anos que eu saí aí do HC e mudei aqui para Boston, tendo uma conversa aí com vocês que estão tendo um papel central aí para a residência de medicina de emergência, mas para a especialidade como um todo no país, né? Eu vou começar aqui o episódio de hoje pedindo para vocês contarem um pouquinho da sua trajetória profissional acadêmica, desde quando vocês fizeram faculdade, onde foi, até quando vocês se formaram, fizeram especialização e começaram a se envolver aí com a parte de educação médica e medicina de emergência. Então, vou começar com o Júlio Alencar. Júlio, se puder contar aí para a gente um pouquinho de sua jornada. Muito obrigado, Roger. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme conversar um pouco com você hoje sobre educação médica e medicina de emergência. Bom, me chamo Júlio Alencar, eu sou médico formado pela Federal do Ceará, na faculdade em 2013, fui fazer especialização em saúde da família, lei de saúde da família para uma pós-graduação em medicina de emergência, a época era que a gente tinha de formação numa especialidade ainda não reconhecida, e eu vim para São Paulo para fazer a pós-graduação e emendar com a residência logo depois com a residência médica em clínica médica. Fiz 3 anos de clínica médica. Ao final do meu terceiro ano, medicina de emergência virou especialidade médica reconhecida no Brasil. Tive que lidar com essa frustração de não ter feito a residência de medicina de emergência e seguir para o doutorado, que estou concluindo agora dentro da minha vida acadêmica. Então, assumi a preceptoria, fui um dos preceptores do começo da primeira turma da medicina de emergência aqui na faculdade, e sigo agora como médico assistente do pronto-socorro e envolvido junto com o internato e a residência aqui da FMU. Sou professor da Universidade de São Caetano do Sul, também medicina de emergência. Legal, obrigado, Júlio, pela apresentação aí. A gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais aí a questão da especialidade, e tudo mais. Eu pedi agora o Júlio Marchini para se apresentar e contar um pouquinho da sua jornada aí, Júlio, que eu conheço muito bem, mas vai ser muito bom para o ouvinte entender aí de onde você vem e onde você está agora. Eu sou formado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 2003. Eu fiz residência de clínica médica e cardiologia. Junto com até começando um pouco na faculdade, junto com a residência de cardiologia, eu defendi meu doutorado no R4 de cardio. Depois disso, teve uma oportunidade para ir para Boston, se precisar, pelo menos para os próximos 2 passei meses. Passei um tempo aí no Brigham and Women's Hospital também, num pós-doutorado no laboratório do Dr. Peter Lieb. Voltei para o Brasil, terminei a minha formação ótimo. hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E disso aí tudo vim trabalhar no pronto-socorro aqui do Instituto Central também. Integrar a equipe em 2015, até a gente ficou um tempo ainda, acho que uns 6 meses ainda junto, Roger? Antes de vocês irem embora.
tive a oportunidade de ver essa residência também de medicina de emergência começando e pude ajudar ela logo no seu começo, ajudando na própria organização dos estágios, das suas atividades didáticas e até de como ela foi crescendo, né? Basicamente, ela foi um processo de construção aí que ela foi se construindo ano a ano aí, cada ano a gente realizava os estágios no ano seguinte, e eu falava para os residentes na época, e acho que continua válido hoje em dia, a residência que os residentes estão fazendo hoje em dia é bem diferente da que eles entraram, né, alguns anos atrás. Acho que isso fala bem, né? A gente vem tentando melhorar bastante todos os processos. Acho que a gente vai comentar algumas dessas coisas aí nessa conversa. Legal, obrigado, Júlio. E agora você está aí coordenador da residência junto com o Rodrigo Brandão, né? Isso. E com certeza, essa é uma das perguntas que eu tenho aqui para vocês, é realmente o que mudou aí na residência do primeiro ano para agora. Mas falando de medicina de emergência, né? Então, a especialidade de medicina de emergência é bem recente no Brasil, né? A residência médica foi reconhecida pelo MEC em 2015, né? No final de 2015, e vocês aí no HC, no Hospital das Clínicas, foram aí um dos pioneiros, né? Em 2017 foi o primeiro programa, a primeira turma de vocês, pelo que eu vi aqui no website. E fala aí para a gente, Júlio Marchini, conta um pouco para a gente como foi esse processo, né? Acho que você estava aí, eu tinha acabado de sair, você chegou, a especialidade foi aprovada, você estava bem durante aí a primeira turma, né? Conta aí para a gente como foi o processo de criar a primeira turma de residentes e criar o programa didático, né, da residência médica. Quais foram as lições aí aprendidas? Esse processo acho que já vinha correndo há muitos anos, né? Não é uma coisa recente. Até o Brandão, que está aqui do lado, ele teve um papel importante nesse processo, não só nas instâncias aqui dentro da faculdade, mas também até para a autorização da especialidade, né, na Comissão Tripartite, a AMB, a CFME, a Comissão Nacional de Residência Médica. E nesse processo todo, até a ideia da residência já vinha sendo construída e como que ela seria feita. Tinha um plano inicial para ela, que foi então implementado. Era para ter sido em 2016, né, mas isso também teve argumentações internas e isso acabou atrasando mais um ano. Acabou finalmente acontecendo de segundo edital, né, o segundo processo seletivo em 2017, quando finalmente teve essa primeira turma. E, inicialmente, a gente tinha um programa bastante centrado aqui no pronto-socorro. Acho que o R1, inclusive, até, em partes até hoje, tem muitas atividades aqui no próprio pronto-socorro do nosso serviço, até pela facilidade de conseguir os estágios, né, conosco mesmo. E o programa didático era essencialmente teórico, né? Então, eles tinham talvez uma parte que é inovadora, que eu acho que eu não sei se tem muitos outros programas, talvez até você possa comentar isso, é que eles têm um dia, na quarta-feira eles têm uma quebra de estágio, eles não vão para os estágios, no máximo alguns estágios eles vão na quarta de manhã, e todos eles se reúnem na quarta tarde, eles se juntam. Isso até faz, acho que tem ali um fator de encontrar os colegas da residência, conversa um pouco, se encontra um pouco e então vai para as atividades. E no início era um programa essencialmente teórico, né? Eles tinham aulas que a gente chamava especialistas de outras especialidades aqui do hospital, ou se não do pronto-socorro do Einstein, colegas que tinham trabalhado comigo previamente lá, que eram pessoas que realmente trabalhavam em pronto-socorro e tinham essa vivência para ensinar para eles. Mas essencialmente teórico. E a comparação com hoje em dia, eles continuam tendo esse período da quarta-feira. Acho que isso é uma coisa, acho que bastante valiosa,
mas basicamente 1 hora teórica e o resto são todas outras atividades. Eu acho que a aula teórica, eu acho que ela tem o seu valor, não pode descartar por completo, mas a gente agora isso é intercalado com atividades de simulação semanal, então toda semana tem várias sessões para os diferentes grupos de residentes, né? Tem laboratório de habilidades. Esse ano a gente começou uma nova atividade que é a discussão em pequenos grupos, que tem um caráter diferente da aula teórica. Tem também avaliações aí intermediando as outras atividades, mas basicamente são essas aí. Então, simulações, laboratório de habilidades, discussão em pequenos grupos e ultrassonografia. Tem aulas de ultrassonografia também. Então, um contraste bem grande com o programa inicial. Legal, não, muito bom. É bem semelhante, né? O que eu noto também aqui no programa de residência aqui, eles têm o dia protegido, né? Que é o dia didático, né? E eu notei desde que vocês tinham implementado isso aí, é muito interessante que seja para aulas didáticas ou para discussões, mas que é aquele dia que é protegido, né? Protegido para eles, para a parte de ensino, né? Porque acaba que a maior parte das residências é muito ensino e serviço, né? Então, eu achei muito interessante mesmo. E muito bom você trazer isso aí. Agora eu tenho uma pergunta para o Júlio Alencar. Júlio, como assistente, aí, médico assistente de pronto-socorro, lidando aí não só com residentes de emergência, né? Então, residência de todas as outras áreas que também rodam no pronto-socorro, estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da USP, né? E gostaria de perguntar para você como que o time aí, né, de assistentes, vocês se organizam, preceptores, né, para supervisionar e ter esse encontro didático durante o treinamento em serviço, né? Então, principalmente quando você tem esses residentes de outras especialidades, estudantes de medicina e o residente de emergência, que agora é mais focado, né? Quais são as principais oportunidades que o residente, estudante de medicina, tem aí no pronto-socorro da HC para treinamento em serviço? E como vocês distribuem essas oportunidades e atividades de ensino entre residentes de diversas especialidades e estudantes de medicina? Como normalmente ocorre essa divisão aí? E como você vê essa parte do treinamento em serviço? Perfeito. O passo 1 foi definir, dentro do serviço e dos diferentes estágios que eles passam, quais eram as competências que a gente precisava. Entender quais eram as competências do nosso médico residente ao passar para aquele estágio. Então, especificamente no estágio de sala de emergência, que é um estágio que eu coordeno de uma forma um pouco mais próxima dos residentes, nós precisamos entender qual que era o nosso lugar assistencial, então, qual é o nosso perfil de paciente, pacientes adultos com intercorrências, com sua maioria clínicas associadas a intercorrências respiratórias, ainda mais agora em época de Covid, por exemplo. Então, uma vez que eu entendo o meu público assistencial, eu, a partir daí, entendo quais vão ser as competências do meu residente ao passar por esse serviço. Essas competências, obviamente, elas têm que estar alinhadas com a competência profissional da formação do residente. Então, dentro da medicina de emergência, em 2018, foi feito um documento encaminhado à CNRM com as 150 competências esperadas de um médico emergencista, por exemplo. E aí, dentro dessas competências esperadas ao médico emergencista, eu alinho isso, a nossa tendência de serviço é alinhar com a competência que eu espero que eles tenham em estágio aqui na minha sala de emergência. Quais dessas 150 eu consigo fornecer para esse time de médicos aqui dentro, para esse meu time de emergencistas. Enquanto competências, entendemos aí conhecimento, habilidade e atitude. Então, quais conhecimentos eu preciso exigir dessa estabilização inicial de um paciente crítico, por exemplo? Quais habilidades eu consigo cobrar? Passagem de um cateter venoso central ou intubação em diferentes métodos de intubação e realizar o procedimento, saber como fazer e como ensinar. E atitudes. Então, como esse meu residente se porta diante de um paciente crítico, como se comunica, como ele se relaciona com a minha equipe multiprofissional, como ele se porta diante de um cenário de liderança. Então, a competência para o residente ela foi definida dessa forma. E para o residente de medicina de emergência. Dentro dessa sala, e é isso que você falou, eu tenho uma equipe que ela não é composta somente por médicos emergencistas em formação. Eu tenho também internos do textuante que são regidos pelas DCEs. E aí isso complica um pouco. Porque quando a gente
diretriz curricular nacional aqui no Brasil, as DCIs foram escritas em 2014, antes até da medicina de emergência virar especialidade. Então, a gente acaba tendo que entender quais são as competências aí do interno em medicina que vai estar dentro do serviço. A gente também tem residente de clínica médica. Isso é importantíssimo aqui dentro. E é muito interessante, né? Porque o raciocínio do clínico, ele costuma ser um pouco diferente do raciocínio diagnóstico da emergência. E nesse momento a gente está num ambiente extremamente confortável de complementação desses dois raciocínios. Não houve, Roger, eu fico muito feliz em te falar isso com muita segurança, porque terminei a minha residência de clínica aqui, eu já era residente e assistente durante o meu 3º ano de residência, e já com essa vivência de ter feito pós-medicina de emergência antes de chegar aqui, eu termino a minha residência e olho, hoje não houve, pelo menos não durante a implantação da residência, um momento conflituoso entre as duas especialidades que dividiram esse espaço. Talvez antes possa ter havido um medo do novo, né? E eu acho que esse medo do novo é natural, mas nesse momento estamos num momento de muita complementação de raciocínio. Então, o meu médico emergencista de formação, ele tem muito a ensinar ao clínico informação no sentido de atendimento inicial e estabilização do paciente. O clínico tem muito a ensinar para o meu médico emergencista enquanto abordagem diagnóstica, enquanto planejamento de cuidado, enquanto planejamento terapêutico, são muito importantes. Então, nesse momento, a gente tenta ainda conciliar o melhor dos dois mundos. Temos hoje aqui um pronto-socorro em que 37% da equipe fez residência em medicina de emergência, o que é muito legal. Então, 1/3 da minha equipe fez residência em medicina de emergência, seja aqui, seja no outro serviço. Então, nós importamos emergencistas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de outros serviços aqui de São Paulo, então, que vieram da Escola Paulista de Medicina, que vieram do Hospital Santa Marcelina, que vieram do Hospital Oswaldo Cruz, que tiveram uma vivência diferente de fazer residência dentro de um hospital particular. Então, nós importamos emergencistas para dentro do serviço, tentamos casar esses emergencistas dentro do serviço com uma equipe que era predominantemente clínica. Então, esse é um momento de transição não só, e de convivência, não só de residentes, mas também de convivência de uma equipe de médicos assistentes, com formações diferentes. Tentamos aqui conciliar de forma harmoniosa, às vezes não tanto, as vivências e experiências desses profissionais. Que legal, não, muito bom. Vários comentários aqui, porque isso foi a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Eu conversando junto com o pessoal aqui, o Chair, né, que é o professor titular. Vou começar por essa parte, depois falar da parte de competência também, que eu achei bem interessante. E eu lembro o Ron Walls, né, que era o Chair da emergência aqui. Hoje é o Dr. Van Rooyen. O Ron Walls virou CEO do hospital, mas ele veio do Canadá e ele criou assim mesmo a cultura aqui da medicina de emergência e conseguiu criar o departamento de medicina de emergência em Harvard, né? Então, ainda nos Estados Unidos, muitos dos hospitais e universidades, medicina de emergência é uma divisão dentro do departamento de clínica médica. Semelhante aí, né? A disciplina dentro do departamento de clínica médica. Em 2004, 2005, eles conseguiram criar o departamento de medicina de emergência dentro da Harvard, mas com essa visão, né? Então, eu lembro dele falando que uma das coisas que ele fez ele criou, lógico, depois de um período de transição muito longo, né? Acho que o Brasil ainda está longe disso, mas ele criou uma regra que médico assistente, que seriam os attendants aqui, só deveriam ser médicos certificados, né? Board Certified em medicina de emergência, né? Então, ele não ia ter mais, porque como no Brasil, é todo período de transição, médicos que não foram Board Certified em medicina de emergência como assistente do pronto-socorro, né? Então, essa foi a grande mudança. Então, aí ele mudou muito a questão da cultura, mas isso demorou muitos anos, né? E depois ele conseguiu criar o departamento, e aí criou as divisões dentro do departamento de medicina de emergência, que é a divisão de toxicologia, né? Hoje aqui, a maioria das vezes, ela está dentro do departamento de medicina de emergência, e a gente tem a divisão de simulação, que hoje também é considerada uma subespecialidade da medicina de emergência, reconhecida pelo Board de Medicina de Emergência Simulação Fellowship, né? Eu sou diretor do Fellowship de Medical Simulation, que é uma subespecialidade da medicina de emergência. Aí tem o ultrassom, né, que é outro programa forte, tem o Global Emergency Medicine e outros, né? Mas foi algo bem semelhante mesmo, é um processo de transição, né?
E, com certeza, eu acho que hoje já é bem diferente. Claro, você tem estudantes e residentes, que a gente fala os inters aqui, o primeiro ano de residente, rodando no pronto-socorro, mas o papel mesmo é de ficar olhando, né? De observar e ver como é a rotina do pronto-socorro. No Brasil ainda, com certeza, é diferente, mas é um processo. Eu acho que é o mesmo processo que foi em todo o país, né? Eu acho que não vai ter diferença, não, mas é muito bom saber. Agora, uma coisa que eu fiquei muito feliz de você falar é a parte da competência, né? Eu acho que esse framework, que hoje é bem difundido aqui no Canadá, que é de medicina baseada, educação médica baseada em competências, né? O Competence-Based Medical Education é extremamente importante, porque normalmente a gente fala, a gente quer residente, a gente tem um serviço, joga lá, né? Mas deveria ser o contrário, como você falou. Vamos ver quais são as competências que a gente espera do residente de dermatologia do ponto de vista de emergência. Quais são as competências que a gente espera do estudante de medicina, 5º ano, 6º ano, do residente de emergência, residente de clínica. Baseado nas competências que você espera que ele desenvolva, você desenvolve o currículo, né? E mesmo que seja treinamento de serviço, né? Eu achei muito interessante esse conceito que vocês estão utilizando aí. Eu acho que tem se mostrado mais efetivo mesmo, né? Hoje, todos os programas de residência... Eu tenho uma pergunta para você, porque aqui nos Estados Unidos isso não vem dos programas, isso vem do SGMI, né? Que é o órgão que regula todas as residências médicas, todas as especialidades. E também para as faculdades de medicina, vem do órgão, né? Que seria correspondente ao MEC aí. Então, eles definem as competências de cada especialidade e cada hospital e programa tem que report para eles, né, as avaliações e tudo mais, né? Essas competências que você falou, foi algo que vocês criaram dentro do programa ou foi algo que veio da Abramed? Veio da Abramed, então, as competências, né, de formação do médico residente em medicina de emergência, elas foram desenvolvidas a nível de sociedade, a nível de brasileira de medicina de emergência. Que legal. Exato. Então, teve um papel fundamental, mas todos os outros grandes serviços também participaram disso, e essas competências foram enviadas à CNRE, a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, um rol de competências de formação do médico residente em medicina de emergência, que é o profissional que nós queremos formar, entregaremos ao mercado, então eles precisam entender que tem aquele rol de competências. Não, muito legal. E outra coisa que eu vejo semelhante ao que você falou também, que essa falta de mencionar ou de dar atenção adequada às competências relacionadas com medicina de emergência no currículo médico, né? Então, aqui, as faculdades de medicina, elas seguem agora não só esse modelo de milestones, né? O modelo de milestones de competência mais para a residência, segue os EPAs, né? Que é Entrustable Professional Activities. Então, basicamente, assim, ao final do 6º ano, o aluno de medicina precisa ser confiável, né, nesse tipo de atividade. E tem uma só atividade que é relacionada com emergência, que é diferenciar o paciente grave do não grave, né, e iniciar o cuidado inicial, né. E eu até estou mentorando 2 alunos de medicina, os alunos de medicina aqui no 4º ano, eles têm que entregar como se fosse um capstone project, um projeto de pesquisa, né, que eles justamente fizeram um needs assessment aqui com todos os estágios, todos os hospitais, né, do Mass Gen, do Brigham, do Beth Israel, onde eles rodam, e realmente eles viram isso. Os docentes, né, eles acham que os alunos têm suficiente treinamento e foco em medicina de emergência e os alunos, a discrepância de percepção foi enorme, foi um dos resultados que a gente achou, né? E a único EPA que menciona, que é o EPA 10, é esse, né? E quando a gente vai para as diretrizes curriculares brasileiras, eu lembro muito bem, essa última de 2014, né? Menciona muito pouco, né? Parte de medicina de emergência, e eu acho que isso é algo que seria o próximo passo mesmo a nível de faculdade de medicina, definir, né? Qual que são as competências esperadas. Porque, infelizmente, o que é esperado da população e da comunidade médica é que o médico, quando ele termina o 6º ano, ele vai atender no departamento de emergência, né? E esse é o grande problema. Eu entendo a questão social, entendo que é difícil, não vai ter médico de emergência em todos os lugares, mas eu não entendo que a gente deva achar isso normal, né? Que o médico, ele termina a faculdade 6 anos e ele está preparado para atender em qualquer lugar, UPA, qualquer lugar de emergência grave vai chegar em qualquer lugar, né? Eu gostaria de saber o que vocês acham disso. O que vocês acham que vai ser o futuro de formação e de currículo da faculdade de medicina em relação à medicina de emergência? Fala, Júlio Marchini, fala um pouquinho. Não é tão organizado quanto EPAs ou, né, ou mesmo para o residente, o ACGME, que faz essa cobrança dos residentes, né? Então, para aluno, tem uma exigência de 30% do internato em medicina de família e medicina de emergência, né? Então 15% para cada um. Que eu tenho a impressão que
muita escola de medicina aqui no Brasil não cumpre, né? Tem quantos hospitais federais simplesmente não tem pronto-socorro. Como que ele vai fazer isso, né? Por outro lado, se a gente vai falar aqui da Faculdade de Medicina da USP, os estágios que os alunos passam aqui, eles sempre elogiam bastante, né? Costumam ser os mais bem avaliados pelos alunos, né? Inclusive, o ano passado, que a gente teve um pronto-socorro secundário, antes da pandemia, né? Aliás, ano retrasado e comecinho do ano passado, né? Ele conseguiu ser até mais bem avaliado até do que o PSM, que era uma coisa que a gente estava tocando junto. Espero que logo esse projeto possa acontecer de novo, mas foi um projeto muito legal. E quem sabe isso possa ser eventualmente caracterizado por EPAs e por habilidades que tenham que ser feitas, né? Acho que isso não é tão formalizado desse jeito, mas já é uma grande coisa, né? 15% do tempo você teria que passar, mesmo que isso não está acontecendo. E das habilidades do residente, né? Que a gente tem essa lista até que a gente ajudou até a construir também, né? Agora, não existe um instrumento formal de cobrança disso, né? Então, é uma iniciativa nossa, a gente tem lá, tem no manual de emergência, fala, na própria, a hora que está na concepção do estágio, tem que acontecer tal coisa, o objetivo é isso, até porque existe bastante discussão com os residentes, né? Mas eu estou lá para fazer o quê? Porque não tem esse tipo de paciente lá, mas isso aqui eu não acho que é importante. Não, mas espera aí, então talvez você não entendeu direito. O objetivo não é exatamente esse. O modelo de medicina de emergência americano, que a gente tem sempre que se espelhar, não é o que acontece no pronto-socorro brasileiro. Então é uma iniciativa muito nossa de ter esse aprendizado, né, baseado no CHA, né, o conhecimentos, habilidades e atitudes, mas não é uma coisa sistematizada, cobrada, né? Que legal. E uma coisa... Não, muito legal. Só para falar, antes de passar para o Júlio elencar, essa lista de competências da Abramed, ela é pública, é uma lista pública? Que assim, outros programas têm acesso? Ela não foi publicada ainda, né? Ela não está oficializada ainda. É isso, Júlio, você me confirma? Eu acho que falta ela sair no Diário Oficial, uma coisa assim. E com a pandemia isso atrasou. Entendi. Só porque se tivesse eu ia colocar nos notes do podcast, né? Porque eu tenho certeza que vai ter muita gente ouvinte, por exemplo, de outra faculdade, outro hospital, que às vezes tem... Eu acho que é isso, né? Uma coisa é ter a lista, outra coisa é as pessoas sistematizarem e usarem, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Aqui os órgãos, eles não só criam as listas de competência, mas eles vêm fazer auditoria, né? E tem que reportar e tudo mais. Mas eu acho que se a gente tivesse a lista, eu poderia divulgar também, porque eu acho que serve para muita gente guiar, né, o currículo e guiar, por exemplo, a criação de atividades de ensino baseada em competências, né? Fala lá, Júlio. Hoje no Brasil nós temos cerca de 28, 30 programas de residência médica, né? E a maior parte de residência médica em medicina da emergência. E a maior parte dos serviços sentou junto no Brasileiro de Medicina de Emergência 3 anos atrás em Fortaleza para discutir sobre essas competências, né? Então, é algo difundido pelos preceptores e coordenadores de residência aqui no Brasil, o acesso a essa lista, e foi enviada a CNRM, né? Então, faltou essa republicação, mas ela é de fácil acesso, porque todos nós estávamos lá discutindo, né, essas competências dos residentes e a possibilidade de transformar isso tudo em enviado. Gostei muito quando falou aí que nós já traduzimos a sigla, Roger, e aqui na faculdade ela chama Aprendizagem Profissional Confiável, os APC. Legal. Então, exato. Então, para o internato, a gente já traduziu para o sexto ano as APCs. E isso foi uma discussão muito interessante que a gente já teve a nível de faculdade, porque há 2 anos atrás, a medicina de emergência é muito jovem, né, em especialidade no Brasil. Acho que isso discutiu o tempo todo, né? Aprovada lá na MB em 2015, então a especialidade médica de 6 anos.
E aí o modelo de atenção à saúde no Brasil ainda é baseado em serviço emergencial, ainda é baseado em pronto-socorro, né? Então, a gente tem pronto-socorro de clínica, pronto-socorro de cirurgia, pronto-socorro de gineco-obstetrícia, pronto-socorro de pediatria, e não existe um departamento de emergência. Então, quando nós sentamos para discutir quais seriam as nossas APCs, junto com o professor Heraldo, que é o responsável pelo internato em emergências clínicas, quando o pronto-socorro daqui do HC ele teve um referenciamento completo, a gente entendeu que colocar essas, e aí receberíamos pacientes transferidos, atendidos em outros serviços, e foi completamente diferenciado. A gente entendeu que as APCs elas seriam prejudicadas no ensino para o nosso internato do sexto ano, para esse aluno que precisava atender o paciente de primeira vez. E aí foi isso que norteou a ida do nosso serviço para um serviço de pronto hospitalar fixo, um pronto-socorro primário porta aberta. Então, levamos um pedaço do serviço com assistentes internos e residentes até lá, definimos quais seriam as APCs, quais seriam as competências de formação daquele estágio, e aí os internos foram para lá. A nossa experiência durou 12 meses dentro desse lugar e nos levou a ter o estágio mais elogiado do sexto ano, no ano, assim. Então, foi uma experiência que rendeu frutos. O pronto-socorro, por seu lado, ganhou o prêmio de melhor pronto-socorro da região oeste de São Paulo. Então, eu entendo que foi uma parceria que rendeu frutos para os dois lados, assim, que nos deixou muito felizes a fazer uma medicina de emergência do jeito que a gente esperava, né? De sentar e discutir quais seriam os nossos objetivos e como seriam guiados o ensino em um serviço que impactou diretamente na assistência, né? Então, na opinião dos usuários de São Paulo, foi eleito o melhor pronto-socorro da região oeste. Nossa, parabéns, nossa, muito legal. Eu não sabia desses dados aí, né? E aí mostrando foi o impacto. Bem interessante. O impacto não só na satisfação, né, dos alunos, mas também da população, né? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, a questão da competência, assim, é toda questão de expectativa, né? Então, o aluno, ele entra sabendo o que é esperado, que ele vai aprender, né? E você cria aquele estágio, aí é questão estrutural também, né? Igual você falou. Você tem um pronto-socorro que é todo em silos, né? Fica muito difícil você coordenar ali, igual, né, o pronto-socorro do HC ainda são 8 pronto-socorros dentro do mesmo, né, vascular, neurocirurgia e tudo, né. Então, achei muito interessante a experiência de vocês lá no pronto-socorro da Lapa, né, que é uma unidade, muito legal, é muito interessante. Bom, e aí vocês falaram que a pandemia com certeza impactou esse projeto aí, e esse é o último tópico aqui que eu gostaria de perguntar a vocês. A gente teve alguns podcasts passados falando de simulação, de realidade aumentada e todos os aspectos, né, do ensino, principalmente focado em graduação, a pandemia impactou bastante, claro. Então, eu gostaria de perguntar para vocês aí, qual foi o impacto, né, da pandemia no ensino de medicina de emergência, mas mais importante, o que vocês aprenderam com isso, né? Porque eu acho que impactou todo mundo no mundo inteiro, todo mundo sabe os problemas, né? O que vocês aprenderam com esse impacto negativo da pandemia no ensino de medicina de emergência? Bom, no primeiro momento a gente teve que suspender estágio, suspender aula, e foi um transtorno, e até no momento inicial tem até uma euforia de todos os residentes, né? Mas isso passou rápido. Mas aos poucos a gente foi tentando retomar as atividades, né? A gente teve um período aqui que foi exclusivo Covid do hospital e precisou de todos os residentes virem para tomar conta do serviço, mas aos poucos a gente foi retomando. Em agosto a gente conseguiu, em março o hospital virou exclusivo Covid, em agosto a gente voltou às atividades da residência e a parte didática. Isso tudo ajudou muito o espírito, aí, o ânimo dos residentes, né? A gente teve um residente que desistiu durante a pandemia, mas a gente teve programas que, a gente sabe de programas que a distância foi maior que essa, né? Teve vários residentes que desistiram e parte provocado especificamente pela restrição de atividades por conta da pandemia. Eu acho que de aprendizados, a medicina de emergência, acho que ela
tem um papel-chave no atendimento do Covid, né? Então, ela acaba encontrando aí muito aprendizado diretamente desse enfrentamento, né? Então, isso é uma vivência que essa turma de residentes do ano passado, e inclusive atual, né? Porque agora está vindo com tudo essa segunda onda. Eles estão tendo esse tipo de aprendizado que não teriam de outra forma, né? De se organizar para isso, e todas as batidas de cabeça que a gente teve no começo, e como acho que o processo foi ficando um pouco mais liso com o passar do tempo, e que as coisas puderam voltar a acontecer aos poucos, né? Apesar de que, em parte, era sempre a mesma doença, toda vez é o mesmo atendimento, é sempre a mesma história, mas se você dá um passo para trás disso, tem como que o serviço se preparou para isso, como que ele talvez não está tentando se preparar, talvez não tão bem nessa segunda vez, mas tentando melhorar, e para tentar atender a população, né? No final das contas, esse é um dos grandes objetivos nossos, cuidar da população. Com certeza. Fala lá, Júlio. A minha conexão está um pouco estável no ouvido que você falou, Rodrigo. Júlio, você tem algo a mais aí do que vocês aprenderam durante a pandemia em relação ao ensino? Algo que vocês tiveram que inovar, fazer de maneira diferente? Muito bom, assim. Eu acho que ter resiliência para aprender a lidar com as frustrações foi uma das coisas que a gente teve que aprender, né? Então, como se construir resiliência foi uma coisa. Você monta todo um plano de ensino esperado para 3 anos de residência, um plano de ensino esperado para que você coloque para frente com os seus alunos, com o internato, com os alunos de terceiro ano. E quando você percebe que esse plano de ensino não vai ocorrer como você esperava, foi algo que frustra no começo. Quando a gente teve que trazer todos os assistentes que estavam nesse projeto do Pronto Socorro da Lapa e fechar o projeto, parecia muito bem sucedido, para trazer para dentro do Pronto Socorro do HC de volta e encerrar o projeto, também foi algo difícil. Mas a gente aprende até com isso, né? Uma das coisas que eu mais me surpreendi foi a nossa capacidade de usar a tecnologia a nosso favor. E eu vou te explicar por quê. Fazer simulação online foi uma das coisas que mais me despertou interesse em fazer, né? E usar simulação online. Hoje eu estava fazendo uma aula com um pequeno grupo e fizemos uma simulação de uma convulsão febril numa criança que era admitida no departamento de emergência online. E o caso foi extremamente interessante. E era um caso de CBL, então as alunas já tinham estudado bastante sobre o tema antes, fizeram a simulação e estavam muito preparadas em relação ao tema e iriam para o debrief. O que acontece é que elas sabiam tanto sobre o tema que elas começaram a brigar durante a simulação. E aí pareceu muito uma sala de emergência, quando você tem 4 profissionais que ficam brigando o tempo inteiro ali, sem saber muito bem o que fazer, e cada um pediu uma coisa para o enfermeiro, e eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, é muito interessante perceber o quanto salas de simulação online também te fazem entrar dentro da questão da simulação, te fazem aprender com isso. Então, eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foi como nós conseguimos usar a tecnologia também ao nosso favor e simular isso de forma virtual e trazer um pouco de diferentes ambientes, né? E transformar aquilo em realidade também. Fazer um OSCE online foi uma coisa que também foi uma experiência muito interessante. Então, assim, avaliar os alunos com o OSCE online foi algo que me despertou muita atenção. Então, eu acho que de grande aprendizado foi isso, assim, de entender como a gente consegue fazer simulação, de como a gente consegue trabalhar com metodologias de ensino e metodologias ativas ou não, de forma online. Então, para mim ficava muito claro que nós íamos conseguir fazer aulas online com os alunos em casa em um ambiente um pouco mais confortável, até, se duvidar, do que a sala de aula. Mas me chamou muita atenção o quanto nós conseguimos desenvolver também outras formas de ensino, né, outras metodologias ativas de ensino, e com resultados interessantes. É claro que existem limitações, né? Essas limitações elas são reais, mas expor os alunos a esse ambiente
me trouxe alguma forma de satisfação e aprendizado. Então, acho que isso foi o principal. E há também uma questão que eu acho muito legal, Roger, que é treinar os nossos alunos e residentes, mesmo no contexto de pandemia, algumas outras competências atitudinais, né? Assim, liderança, comunicação, estar exposto a um cenário de crise. Então, perceber também aquela situação como uma possibilidade de em si. Que legal, não, muito bom você comentar isso, porque aqui também foi algo que a gente aprendeu, foi mesmo como fazer coisas que a gente achava que precisava de estar no centro de simulação ou estar presencialmente, né? Então, a gente também está fazendo OSCE online, treinamento de comunicação de má notícia online, até mesmo porque a gente tem uma nova competência, um novo rol de competências que é relacionado com a telemedicina, né? Então, a gente criou uma disciplina eletiva de telemedicina para os alunos de medicina, e agora a gente até publiquei um vídeo curto que a Associação Americana dos Medical Colleges, né, criou um rol de competências para telemedicina, porque, como todos nós sabemos, né, é outro nível, né, exame físico é mais difícil, tudo é mais complicado. Então, existem agora 6 domínios de competência que é esperado do médico, o estudante de medicina quando ele termina a faculdade de medicina, o residente quando ele termina a residência e o médico já formado, que é esperado deles para realizar a telemedicina de maneira segura e efetiva, né? E interessante você falar da simulação online, né? Eles estão chamando agora de telesimulação. Então, a Carolina Brandão, ela trabalha muito com simulação, ela até acabou de escrever um artigo para o nosso site, para o Media Academy, mostrando a experiência que eles tiveram também de usar, eles até publicaram um artigo de usar a telesimulação para atendimento de Covid e tudo mais, muito bom. Também que não é só focado na parte de técnica, né? Como você falou, vocês estão aí indo mesmo a parte de habilidades não técnicas, de comunicação, trabalho em equipe, muito bom ouvir isso de vocês aí, muito legal a experiência. Espero mesmo que a próxima vez que eu for no Brasil, eu vou visitar vocês novamente aí para ver como é que tá. Faz um bom tempo que eu não vou aí. Muito legal, muito bom saber que vocês progrediram tanto, né, nesse período de 5 anos. Mas como o Júlio falou, né, não é que assim, autorizou a residência, agora vamos pensar como vai ser, né? Já é algo que tinha começado lá atrás, né, com o Brandão, já pensar todo um currículo, né? Eu lembro que esse currículo já estava lá pensado, que vai ser no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, quando aprovou a residência de medicina de emergência, né, eu acho que a disciplina de medicina já estava num patamar, né, de discutir isso junto à MB e tudo mais, né? A última pergunta que eu tenho para vocês, porque eu tenho certeza que essa discussão, se ela não existe ainda, ela vai existir, é a questão da duração da residência, né? Hoje aqui, por exemplo, se a gente pega Harvard, né? A gente tem um programa de residência que é o conjunto do Brigham e do Mass Gen, que são 4 anos de residência de medicina de emergência, e tem o do Beth Israel, que também é de Harvard, são 3 anos, né? E aí tem grande discussão, né, aqui ainda. Eu imagino que essa discussão vai vir para vocês também. O conhecimento que vocês têm agora, né, das competências que vocês esperam de um médico para se formar em medicina de emergência no Brasil, vocês acham que 3 anos é suficiente? Ou vocês acham que 4 anos seria o melhor modelo? Ou como no Canadá, né? Eu mentoro um residente de emergência do Canadá, no programa de mestrado dele aqui, são 5 anos, né, no programa dele. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que a gente tem que ser pragmático, acho que não vai mudar muito de 3 anos no curto prazo. Então, acho que a gente tem que tentar dar a melhor formação nesses 3 anos, mas sempre dá para pôr mais coisa. Sempre dá para aperfeiçoar, sempre, poxa, podia ter mais estágios aqui vamos lidar melhor com pacientes pediátricos instáveis e fazer mais procedimento, e será que não cabia melhor? Então, com certeza a gente consegue ocupar 4, 5, acho que não tem programas, alguns lugares do mundo são até mais longos ainda, 6, 7 anos, né? Então, mas eu acho que atualmente a gente tem os 3 anos, é uma duração só, nacional, né? Aqui não tem essa dicotomia igual aí, e eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor trabalho aí nesses 3 anos. Legal. Fala, Júlio. É uma discussão super interessante. Assim.
quando as competências estão definidas e, objetivamente, são dadas em 3 anos. Em 2018, o Brasil já reconheceu 2 áreas de atuação para medicina de emergência, que são emergência pediátrica e medicina aeroespacial. Então, existe uma possibilidade hoje, embora não tenha programa aberto de medicina aeroespacial, primeiro embrionário aqui em São Paulo ainda não saiu do papel, mas a emergência pediátrica já é uma área de atuação em que tanto pediatria quanto medicina de emergência podem entrar. Então, eu vejo, minha humilde opinião ainda dentro desse processo, é que o aumento de tempo ainda não me parece ser algo real e discutível aqui no Brasil. Acho que primeiro essas competências precisam se consolidar dentro dos programas que já estão abertos, os programas precisam formar as primeiras turmas, precisam ser certificados de alguma forma do que está sendo dado, e eu vejo esse aumento aí de tempo de estudo para quem quiser, eu vejo muito mais como um acesso a subespecialidades ou áreas de atuação. Então, assim, terminei os 3 anos e quero fazer um fellow em terapia intensiva, ou quero fazer uma residência mesmo em subespecialidade e em emergência pediátrica. Então, eu vejo, no momento, muito mais, na minha opinião, muito mais por isso lá, do que algo para se discutir em aumento de tempo da residência. Eu acho que a residência ainda precisa ser um pouco melhor organizada no país, antes de se pensar em aumento de tempo, em estágio, etc. Com certeza. Não, muito legal. Aqui o que eu vejo muito, eles discutem muito isso. Normalmente o 4º ano ele é dedicado à pesquisa e administração, né? A administração só está lá e pesquisa. O programa de cirurgia geral, por exemplo, são 5 anos, mas eles podem parar, e eu tenho um dos pós-docs meus, por exemplo, é isso, eles podem parar por 2 anos para fazer um pós-doc em research, pesquisa, e eles voltam para residência. Então, tem vários modelos, né? Mas eu acho que o que está crescendo muito aqui no medicina de emergência são esses fellows de 1 ano. Então, é ultrassom, né? O Global Health, simulação e outras coisas, e a grande diferença do 4º ano que eu vejo aqui, eles têm muito tempo dedicado para fazer pesquisa, então não é mesmo para adquirir essas competências, né, relacionadas com a prestação de serviço em medicina de emergência. Então, a gente tem também experiência bem semelhante. E o que eu vejo é que o pessoal que é contratado aqui, por exemplo, num programa que é um programa de 4 anos, tem assistentes que fizeram 3 anos, tem assistentes que fizeram 4 anos, não tem muita diferença também, né? Então, isso mostra que, pelo menos para a competência que é para lidar, né, ser um assistente de medicina de emergência, não faz muita diferença. Então, é que as pessoas têm mais interesse em ter mais uma carreira pesquisa, né, ou administração, talvez faça. Legal, não, muito bom. Bom, a gente já está aqui quase 1 hora, né? Daria para ficar aqui muito tempo discutindo, tem muita coisa para discutir nessa área, mas eu tenho certeza que a gente cumpriu aí, pelo menos, os objetivos que eu tinha em mente. Quero justamente trazer aí a experiência de vocês no HC, aí na USP, com a medicina de emergência. Foi bom que a gente discutiu não só a residência de emergência, mas discutiu as outras residências e as competências relacionadas com medicina de emergência que eles têm que adquirir, e também o curso de graduação em medicina. Então, foi muito bom mesmo. Eu vou abrir aqui só para vocês fazerem as considerações finais. Começar aqui pelo Júlio Marchini. Roger, muito obrigado de ter convidado para essa conversa. Eu acho que essa iniciativa da ciência educacional, né, é cada vez mais importante na medicina e em geral, mas em específico, né, nessa nossa área, o ensino médico, né? Então a gente não pode achar que tem um método estanque de transmitir informação e que é conteúdo, vou passar o conteúdo, ele vai receber o conteúdo, né? Mas que a gente quer que ele consiga viver, aplicar e ser esse especialista e através disso, né, através do meu aluno, talvez até salvar vidas através da atuação dele. Né? Acho que é isso. Legal, obrigado, Júlio. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu acho que discutir sobre currículo, discutir sobre formação, discutir sobre ensino é sempre engrandecedor. Eu acho que é a base para que a gente crie aí projetos futuros. Então, muito obrigado por esse momento. E estou super à disposição. Acho que se quiser discutir sobre o assunto, é algo que eu sou realmente, verdadeiramente apaixonado. Muito obrigado. Legal, não, muito obrigado mesmo e parabéns aí pelo trabalho excelente que vocês estão fazendo em tanta parte de educação, assistência e gestão aí no pronto-socorro. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, ouvinte do Med Academy Podcast.
Se você quiser ter acesso a mais recursos como este e muito mais, entre gratuitamente para a comunidade virtual do Med Academy e venha aprender, ensinar e reaprender educação médica com a gente.